abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Se você precisar de ajuda aí, 2 Reis 13, 14, é só levantar a mão, vai um homem de Deus. Pode ler? Não acompanha comigo, mas coloca atenção aí. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, quem estava doente? Quem já ouviu falar de Eliseu aqui? Eliseu estava enfermo, estava doente. Essa doença é a doença que ele viria a morrer mais tarde. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então disse Eliseu ao rei: pega um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. O rei a abriu, Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com ele. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, seja aqui, nesses dias, ou hoje, ela é exatamente a mesma, muda. E quando ela vem para erguer a gente, para levantar a gente, para encorajar a gente, para entusiasmar a gente, para fazer a gente seguir, continuar, passar por cima, ir adiante, continuar lutando, trazendo esperança de vitória para o nosso coração. Quando esse rei aqui foi lá na casa do Eliseu, sabendo que Eliseu estava doente, ele não foi lá. E é importante que depois você pegue a sua Bíblia e você leia a história toda na sua casa. Não lendo, mas estudando para entender. E até para ver se a gente está aqui falando bobagem, besteira para você. Ele não vai lá para ver o doente. Ele não vai lá porque ele está preocupado com a saúde do Eliseu. Quanto tempo Eliseu tem de vida ainda? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu vou alegrar ele com a minha visita? Ele não foi lá para isso. Na verdade, ele estava preocupado com ele. Ele estava para enfrentar a maior batalha dele. Ele tinha acabado de pegar um reino, e é bom você prestar atenção, porque isso aqui é o reflexo da vida da gente. Isso aqui não tem nada a ver com religião, com gostar de igreja ou deixar de gostar. Está satisfeito com o que está vivendo ou não, é a realidade da vida. Porque só você e Deus sabem o que é que você está enfrentando. Agora, o que é que você precisa, e eu, todos nós, para a gente vencer? Disposição. Porque tem hora que a vida apronta cada uma. Às vezes a gente dá umas derrapadas nas curvas da vida, às vezes a gente faz coisas e depois a gente olha para a gente mesmo e não acredita, fala: não acredito que eu sou capaz disso, que eu era capaz de tal atitude, falar tal coisa, fazer tal coisa. Quem está entendendo? E para superar isso, porque é inevitável que a gente falhe, a gente vai falir, a gente vai falhar, a gente vai errar. Em vários momentos a gente vai sentir a fraqueza da nossa natureza. E é aí que está a grande importância da gente estar firme em Deus. Porque depois da tempestade, para quem permanece de pé, vem a calmaria. Jesus disse que aquele que edifica na rocha, a tempestade vem, o rio transborda, mas uma hora a água desce, e aí a pessoa permanece como? De pé, firme. Mas existe aquele que edifica na areia. E aí o problema vem: eu não acredito que eu estou passando por isso, estou vivendo isso.
indo dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, fazendo minhas orações, passando tudo que eu estou passando, como é que pode? Isso não é possível uma coisa dessa. Deus não pode estar agindo, Ele pode estar, é por isso que a gente permanece de pé. Ninguém disse que a gente não vai passar por luta. O rei aqui estava preocupado com o inimigo que ele ia enfrentar, com a luta que ele ia vir. Mas aí na frente vai estar escrito que ele tinha 50 cavaleiros. Numa nação inteira, um reino todo, ele ia enfrentar um inimigo com mais de 1 milhão de soldados. Ele tinha 50 cavaleiros. 50. Ele não tinha nada. A força dele era pequena. O poder de guerra dele era curto. E ele estava habituado, acostumado, era a tradição que os profetas da nação dessem a resposta, falassem com Deus, trouxessem a direção, falassem para ele, olha, faz desse jeito, faz daquele jeito, haja dessa forma, trabalha assim, Deus está agindo, Deus mandou falar isso, Deus mandou fazer aquilo. Só que agora o profeta está doente. E ele está desesperado, porque como é que ele vai fazer? Como é que ele vai enfrentar a luta? Aí ele chega para visitar, e o profeta fala para ele, pega aí o arco, estica ele, e lança uma das flechas. Mandou ele pegar flechas. Quando ele estica o arco e solta a flecha, o profeta fala para ele, essa é a vitória de Deus. Ó. Flecha da vitória de Deus. Uma vez lançada, ninguém pode parar. Mas ele continua. E no versículo 18 diz assim, Eliseu disse mais, pegue as flechas. Continua comigo aí. Pega as flechas. Ele as apegou. Então disse o rei de Israel, então disse ao rei de Israel, atira contra o chão. O rei fez isso 3 vezes. E quantas vezes? Pegou as flechas, não fala quantas. Mas foi mais do que 3, porque daqui a pouco ele vai ser repreendido. Pegou as flechas e começou a atirar. 1, 2, 3. Parou. No 19 diz, então o homem de Deus ficou indignado, revoltado, tomado de indignação. E disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. E assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu. Eliseu morreu. Ele vai até o homem de Deus. Olha a diferença de quem está próximo de Deus, de quem tem a presença, a direção, os olhos estão em Deus, com todos os problemas que o Eliseu estava passando, e só ele, Deus, sabia o que estava sentindo dentro dele. Ele é capaz de trazer direção, de trazer força, de falar algo que levanta. Falou para o rei, ó, você veio aqui, saiba de uma coisa, o que depender de Deus, a vitória sempre vai ser certa. Pega a flecha e lança. Ele lançou e falou, essa é a flecha de Deus. Essa é a flecha da vitória. E da parte de Deus, sempre vai haver vitória. Sempre vai haver vitória. Esse é o sentido da mensagem. Deus está ensinando para esse rei que no que depender dele, a vitória sempre vai ser certa, seja qual for a dificuldade. Mas a questão é, o que é que você, ô rei, está disposto a fazer? Até onde você está disposto a lutar? E essa pergunta que no Espírito foi para o rei, nesse dia, hoje é para mim, é para você, é para nós. Porque o rei chegou lá triste, angustiado, preocupado, cheio de problema para resolver, vivendo a adversidade que só ele, Deus, sabia. Não fala aqui todos os pensamentos que ele tinha dentro dele, mas ele chora, não é porque o homem está morrendo, não, ele chora pela preocupação dele. Mas ele recebe uma palavra de vitória. Agora é o seguinte, no que depender de Deus, a vitória é certa. Mas e você? Aí ele chega lá, pega e atira 1, 2, 3 e desanima. E se enfraquece. Não está estimulado. Não está ali entusiasmado, encorajado, com vontade. Essas flechas podem representar nossa oração diante de Deus.
A nossa vida diante de Deus, a gente tem que estar encorajado para lutar. Quem está entendendo alguma coisa? Entusiasmado para seguir em frente. A gente não pode chegar e ficar ali esperando vir do céu, porque não vai vir. E todos nós vamos viver luta e adversidade. E às vezes as lutas vão parecer muito maiores. E elas vêm para tentar jogar a gente no chão o tempo todo. Alguns de vocês aqui já viveram coisas por esses dias que qualquer outro no seu lugar não suportaria. Mas Deus tem vitória para você. No que depender de Deus, nunca vai faltar isso. Seja qual for o problema. Mas a nossa disposição. As pessoas param. As pessoas vão desistindo. E assim é tudo na vida delas. Quem não consegue ficar firme com Deus, no seu propósito, seu é a sua vida, é a sua saúde, é o seu casamento, é o seu trabalho, é a sua necessidade, não consegue estar firme com Deus para isso. Eu coloquei dentro do coração, e eu vou falar para você, eu fiquei com muito receio de fazer. Um amigo meu teve aqui e falou, vixe pastor, 90 dias, eu fiz 40 e já no final não aguentava mais. Mas não é questão de aguentar, é o esforço. Ninguém alcança nada sem esforço. A vida é difícil, gente. A vida tem dificuldade. E não espera vir sem que você lute, porque sem luta não vai haver vitória. E luta exige que você tenha coragem de enfrentar. E no meio de uma luta você dá a pancada, mas você leva também. O problema é estar preparado e receber a pancada do jeito certo, para não cair. Alguns caem, mas consegue levantar. E a gente levanta quando a força de Deus entra dentro da gente. Agora, quando a gente não tem essa força, quando a gente desanima, o homem ficou indignado. O homem falou para ele, eu falei para você atirar as flechas e você para. Quem mandou você parar? Quem falou que era só isso? Quem falou que era só esse tempo? A gente tem mania de colocar para se não acontecer até quando? Se não acontecer tal dia, se não for assim, não for assado, vai ser do jeito de Deus. Se não for agora, vai ser amanhã. Se não for daqui 10 dias, vai ser daqui 20, mas a gente vai em frente. Não se engana não. Daniel nunca disse, eu só vou orar 21 dias. Ele falou, eu vou orar até a resposta chegar. E levaram 21 dias. Elias nunca subiu no monte e falou, vou orar 7 vezes e a chuva vai cair. Ele falou, eu vou orar até que a chuva caia, até que venha a resposta de Deus. Chama-se perseverança. E perseverança é o caminho para a gente alcançar a resposta. E ele falou, você podia ter feito muito mais. Você podia ter se disposto muito mais, você podia ter lutado mais, você podia ter enfrentado mais, você podia ter continuado mais, caminhado mais, atirado mais flecha no chão, mas você parou, ninguém mandou você parar, foi uma decisão sua. E quando você para de lutar, a vitória para de acontecer. Lembra a história da viúva? O mesmo Eliseu, que foi lá pedir para ele, falar que os filhos iam tudo ser vendido, iam ser levado como escravo, falou que não tinha nada em casa, ele falou, pega vasilhas e não poucas, pega muita. Ela pegou uma quantidade que ela achava que era suficiente, mas ali vai estar escrito que quando acabaram as vasilhas, acabou, o azeite parou de pingar. Isso é uma lição, isso ensina, a palavra está ensinando. E se você for aí no versículo 25, se eu não me engano, vai mais um pouquinho para frente aí, versículo 25. Olha o que diz aí, ó. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes. Quantas? 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou a cidade de Israel. Só que tem um problema. Não são só 3 lutas. Não são só 3 obstáculos. Não são só 3 dias. Não são só 3 vezes. A gente não sabe quantas vezes vão ser. E a gente tem que ter disposição para permanecer sempre. Porque da parte de Deus nunca vai faltar vitória para a gente. O problema não está em Deus. O problema está na gente. A gente é que para. E a gente para inventando todo tipo de desculpa para a gente mesmo. Ah, não posso por causa disso, não consigo por causa daquilo, é difícil por causa daquilo. É difícil para todo mundo, mas quem quer faz. Quem quer, faz e alcança e consegue. Consegue. Você, da parte de Deus, já tem a vitória garantida.
Mas não para de lutar, porque se você parar, a vitória não chega nunca. Diga glória a Deus. Você entendeu a palavra? Pode ficar de pé no seu lugar, então, em nome de Jesus.